Aprovada a Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 1988 e promulgada em 5 de outubro de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro e validade a todas as demais espécies normativas. Situando-se no topo do ordenamento jurídico, conhecida como Constituição Cidadã, ela foi criada após 21 anos de regime militar. O programa em discussão de hoje fala dos 30 anos da Constituição de 1988. Para discutir esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o deputado Raul Marcelo do PSOL, o professor Júlio Comparini, advogado e membro da Comissão de Direito Constitucional da OAB São Paulo, e o Dr. Gustavo Junqueira, defensor público, diretor da Escola de Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Obrigado pela presença. Deputado Raul Marcelo, 30 anos de Constituição, quais os avanços alcançados? Bom, primeiro eu quero parabenizar a TV da Assembleia pela realização desse programa para discutir esse tema, que é um tema muito importante e muito caro entre nós, né? Nós brasileiros. Afinal de contas, a nossa Constituição de 88 é a mais longeva, é a que traz, em linhas gerais, né, uma estratégia de desenvolvimento para o país correta, na minha avaliação, porque o drama nacional é o problema da desigualdade social, e logo no preâmbulo, o artigo, né, se pegar o artigo 5º, os direitos, né, do ponto de vista dos objetivos, tem uma luz para a sociedade brasileira seguir muito importante, é um farol. Agora, do ponto de vista concreto, né, o que eu percebo é que, de fato, nós ficamos muito no plano jurídico e no plano teórico e acabamos que não conseguindo, enquanto sociedade, executar, né, colocar em prática o que foi anunciado como Constituição Cidadã, inclusive pelo Ulisses Guimarães na época, né? Na área da educação, o Brasil avançou bastante, né? Quase universalizamos o ensino fundamental, mas não conseguimos fazer o mesmo no ensino médio, a qualidade é muito precária, acesso à universidade ainda é um privilégio de poucos no Brasil. Na questão agrária, a Constituição trata do tema, também não avançamos muito no Brasil, ainda matam-se pessoas no Brasil por conta da disputa em função da terra, né, no norte e no nordeste sobretudo. Na área de proteção à vida, que é o direito mais caro, né, ao cidadão, nós temos uma situação de guerra no país, né, não conseguimos avançar nesse quesito que é muito importante, 62 mil homicídios no Brasil ano passado. E na desigualdade social, que é uma das coisas, inclusive, que está lá escrito na Constituição, que o objetivo é promover a igualdade, o Brasil avançou muito pouco. Nós somos aí um dos países mais desiguais do mundo, já éramos na época e continuamos sendo hoje. Então, agora, ela tem uma estratégia ali, né? É uma luz importante para orientar a sociedade e precisamos aí, as novas gerações que estão chegando, sobretudo na política e nas instituições importantes, como Defensoria, OAB, Ministério Público, Poder Judiciário, os meios de comunicação, a sociedade em geral, nós precisamos arregaçar as mangas e colocar a Constituição federal para valer, executá-la, né, no plano prático. Eu acho que esse é o grande desafio que fica, mas avançamos bastante. Hoje nós temos uma lei, por exemplo, do SUS, que organiza o sistema de saúde nacional. Um gestor na área da saúde que queira fazer pelo povo, na área da saúde, ele tem um ordenamento jurídico que lhe proporciona isso. Na área da educação também, nós temos aí os planos nacionais de educação, né? Na área de segurança pública, eu acho que deixou muito a desejar. Nós precisamos ainda criar um sistema nacional de segurança pública, não é esse que foi promulgado recentemente pelo presidente Temer, um mais adequado ao Estado Democrático de Direito, né? Enfim, tem muita coisa importante, mas tem muito por fazer, mas o fundamental é que ela é a mais duradoura entre nós e é preciso que seja assim para que a gente possa ter várias gerações trabalhando nesse grande canteiro de obras que é o Brasil, para fazer de fato o nosso país um país justo, soberano, fraterno, democrático, que era o grande objetivo dos deputados que ali reunidos, né, construir e entregar esse diploma de direito tão importante para o nosso país. Tá certo. Do professor Júlio, conte um pouquinho da importância de uma Constituição. O que é uma Constituição? Olha, Guga, a Constituição, como foi bem destacado na sua apresentação, é o documento jurídico fundamental do país. Lá está estabelecida, por exemplo, a forma de governo, que foi ressaltada aqui, a forma democrática que o Brasil assumiu a partir de 88, não é? Já a partir de 85, em verdade, mas a Constituição ela aparece em 88, depois de 21 anos de ditadura militar, não é? Ou seja, de supressão da democracia. Então, esse é um dado importante. Agora, da perspectiva histórica, também local aqui do Brasil, também é interessante destacar que
a Constituição Federal de 88, ao contrário dos textos constitucionais que precederam esse texto, ela se inicia praticamente ali, a partir do artigo 5º, com direitos fundamentais, que é uma marca dessa Constituição, não é? Trazer aí certos direitos que são garantias dos indivíduos e da sociedade contra os outros, mas inclusive contra o próprio Estado. Quer dizer, então, depois de um período histórico no qual havia uma assimetria, o Estado de alguma maneira se colocava como estando acima das pessoas, você passa a ter um texto constitucional que vai proteger principalmente as pessoas uns contra os outros, claro, mas principalmente e especialmente o cidadão contra o próprio Estado, não é? Então, são dados ao cidadão certos direitos e garantias que tornam esse documento muito peculiar na nossa história constitucional, não é? E também é interessante, ainda só remontar da perspectiva histórica mais ampla, mais global, que a Constituição Federal expressa, digamos assim, a Constituição de 88, ela expressa um perfil intermediário, social-democrata, digamos assim, não é? Se a gente for remontar historicamente o pensamento político que existia na humanidade durante o século XX, você via ali um certo conflito entre uma visão capitalista liberal de um lado, digamos assim, e uma visão mais à esquerda socialista do outro. A social-democracia, que é mais ou menos o que está estampado ali na nossa Constituição, ela vem como uma solução de alguma maneira intermediária, não é? Quer dizer, dentro ainda de uma economia de mercado, o Estado vai passar a ter o dever de entregar para as pessoas certos direitos, né? E isso é um ponto muito importante da Constituição. Nós ainda vamos debater aí que a questão da eficácia dessa Constituição, dos direitos sociais principalmente, mas é uma marca importante que está gravada nesse documento essencial para o direito. Agora, doutor Gustavo, qual foi o contexto histórico da formulação da Constituinte de 88? O contexto histórico exatamente, não é, dessa guinada democrática. Nós temos os 21 anos de ditadura militar e eu queria puxar exatamente dois ganchos, não é? A questão do Estado Democrático de Direito, a questão dos direitos e garantias fundamentais, que me parece que são exatamente reações a esse contexto, né? A gente vem de um momento de opressão, 21 anos de opressão, e de repente vem a reação. Uma reação que, é claro, ela demora para ser absorvida, talvez ainda não tenha sido suficientemente absorvida. A ideia de Estado de Direito é, como antecipado pelo professor Júlio, a ideia de um Estado que conhece os seus próprios limites, né? Então, uma questão muito comum o Estado só pode agir dentro da lei. Mas quando o Estado quer invadir um pouco mais a seara do indivíduo, então vamos fazer o quê? Vamos mudar a lei, que assim a gente consegue a lei. Não, não pode. Não pode. A ideia de Estado de Direito é um Estado que reconhece os seus limites de atuação diante da esfera de direitos do indivíduo e respeita esses limites. Ele não vai além disso. E isso tem muito a ver com a perspectiva também de democracia e de moderna democracia. A ideia de democracia, claro que ela fala da prevalência da vontade do povo. A vontade do povo deve prevalecer, mas é uma vontade do povo, já dentro de uma perspectiva moderna, que necessariamente tem que respeitar direitos e garantias mínimas de todas as minorias, não é? O que eu quero dizer com isso? Se 99% da população resolve destruir 1%, então essa seria uma decisão democrática. Não, não seria. Isso seria um totalitarismo de maioria, não é? A ideia da democracia é a perspectiva de se ter, sim, sempre que possível, a prevalência da vontade da maioria, fortalecer a vontade do povo, buscar, não é, o respaldo popular, mas dentro de um respeito a direitos e garantias mínimas de todas as minorias, o direito à liberdade de expressão mesmo contra a majoritária, o direito a não ser preso sem respaldo legal,
mesmo contra a opinião majoritária, o direito de poder votar mesmo que contra a opinião. Então, a perspectiva moderna de democracia, que é a perspectiva adotada na Constituição, ela traz toda essa salvaguarda, exatamente reagindo a todo um contexto de opressão. E ainda aproveitando um outro gancho, a questão dos direitos sociais, percebeu tanto que esses direitos sociais são importantes para essa expressão minoritária. Não é? Afinal de contas, para que essa minoria possa um dia se tornar maioria, para que ela possa manifestar realmente o seu interesse, para que ela possa lutar pelo seu interesse, ela precisa ter todo um arcabouço de direitos sociais, é claro. Ela precisa ter o direito à educação, ela precisa ter o direito à saúde, ela precisa ter o direito à moradia, acesso à justiça. Ela precisa ter não só uma omissão do Estado em interferir de forma violenta na sua esfera de direitos, mas também uma ação positiva do Estado, resguardando, dando a ela, não é, toda ali uma bagagem, uma possibilidade, uma capacidade de se emancipar e de cobrar os seus direitos. Essa é a perspectiva, não é, que me parece ser o grande avanço, retomando a primeira questão, e que é claro que ela, como reage a um contexto de opressão, ela tarda a prevalecer, ela ainda é, muitas vezes, aos poucos digerida. Há que se ter em mente, não é, que quando a Constituição entra em vigor, tantos e quantos dos operadores do poder, tantos e quantos daqueles que detêm, não é, todas as formas, não é, de autoridade, foram formados ainda dentro da cultura opressiva, dentro da cultura da ditadura militar. E é claro que demora um tempo para passar a geração, demora um tempo para começar a absorver esses novos valores. Uma preocupação muito presente, me parece, é que, ao invés de um movimento gradativo no sentido da defesa desses direitos sociais e da defesa desses limites da violência do Estado contra o cidadão, o que muito se percebe hoje é um discurso contrário, um discurso talvez de retorno, um discurso de, olha, não, realmente a Constituição garantiu o direito à moradia, mas vamos pensar bem, será? Direito à educação, está lá na Constituição, mas será que a gente consegue implementar? Será isso, será aquilo? Ou seja, ao invés de ter um discurso de crescimento gradativo, de fortalecimento gradativo, parece que agora, por um motivo ou por outro, é claro que esses motivos podem ser discutidos, começam a surgir discursos de obstáculo, não é? Discursos de desmotivação, recursos de desânimo, de desamparo diante da letra da Constituição, e me parece que é claro que é nosso papel reavivar, reafirmar nesses 30 anos que essas conquistas, que esses avanços sejam efetivados. Agora, deputado Raul Marcelo, a Constituição de 88 foi conhecida como a Constituição Cidadã. Ela cumpriu esse papel? Eu acho que em grande medida sim, no ponto de vista da anunciação, né, e colocar isso como objetivo estratégico do país, né? A Constituição brasileira ela é revolucionária. Se nós olharmos o quadro político do Brasil, eu acabei de ler recentemente o livro do professor Fábio Condra Comparato, que é A Oligarquia Brasileira. É uma radiografia da história do Brasil, das relações de poder no nosso país. E, de fato, oligos, é governo de poucos, é um termo grego. Então, se a gente for olhar a perspectiva no Brasil, né, 500 anos, 350 anos de escravidão, depois 100 anos de república, todo ele permeado por ditaduras militares, né? Você teve a ditadura do Getúlio e depois a ditadura civil e militar, que chegou até a Constituição de 88, né? Então, de fato, nós vivemos num país em que a questão do poder, ela está colocada mesmo, de fato, o professor Fábio está correto na análise dele, na mão de poucos, né? E a Constituição, ela anuncia substancialmente o oposto. Ela diz que o governo brasileiro deve ser exercido pelo povo, inclusive coloca ali a possibilidade do governo exercer o poder diretamente, né? E logo que ela é promulgada, começa-se, na minha avaliação, uma reação ao cumprimento do que está colocado ali. Primeiro, do ponto de vista educacional, a supressão do direito constitucional
dentro tanto do ensino fundamental, do médio, mas sobretudo nos bancos das universidades, uma grade que deveria ser obrigatória do primeiro ao último ano. E a própria OAB, na minha avaliação, como membro da OAB, deveria debater e colocar a questão constitucional dentro da sua prova de forma cabal. Por quê? Porque o exame de ordem ele tem um papel pedagógico muito importante, porque os bancos escolares, né, as universidades que formam o aluno para se tornar um advogado, ela acaba que também organizando o que é ensinado na universidade. No entanto, você tem um processo de supressão disso, pouco se discute a Constituição e ela vai sendo, a partir da sua promulgação, sofrendo uma reação para não execução, né? Por exemplo, o exercício direto de poder pelo povo, ele foi poucas vezes usado no Brasil nos últimos 30 anos. A gente teve lá o plebiscito de forma de governo e depois a questão do Estatuto de Desarmamento, né? Alguns estados, alguns municípios fazem, né? Mas geralmente quando algum vereador, algum parlamentar, alguma entidade anuncia fazê-lo, rapidamente a Justiça Eleitoral diz que é muito caro, né? O poder político da região fala que é muito caro por conta da necessidade da utilização das urnas eletrônicas, a famigerada urna eletrônica. Então você tem o exercício do poder feito pelo povo, acabou que sendo, aos poucos, ele foi deixando de acontecer no Brasil, e o povo vota a cada 2 anos, depois vai para casa e fica assistindo a TV aberta, né? Infelizmente não assiste aqui as TVs institucionais e os canais comunitários, que é mais uma área que poderia ser de fundamental importância. Eu fecho aqui sobre a tua pergunta. Porque o que é a democracia? Não é? A democracia é a liberdade de escolha. A pessoa, na democracia, ela pode escolher, mas para escolher, da mesma forma que você tem as mercadorias, a gôndola do supermercado, a pessoa precisa de um pressuposto. Qual é o pressuposto? Ela precisa de informação. Ela precisa de conhecimento para poder escolher. Saber o que é a social-democracia, saber o que é uma economia de mercado, não é? O que é o mercado, quais são as forças do mercado, banco, como é que funciona o mundo empresarial. Ela precisa de um mínimo de conhecimento. E qual é o drama do Brasil? O drama do Brasil é que grande parte do nosso povo, aliás, essa é a diferença do Brasil para a Alemanha, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, é que esse instrumental básico de conhecimento, para a grande maioria do nosso povo, ele é negligenciado. Então você tem dependendo da região do Brasil, tem um pesquisador que diverge, de 30% a 60% da população não tem o instrumental mínimo para viver no Estado Democrático de Direito, que é o conhecimento mínimo, inclusive como são as instituições, como é que funciona, até para poder se habilitar para ir ao mercado vender sua força de trabalho, né? Então a gente tem essa negligência de um profunda. Mínimo que não acontece. Então ela acaba que na hora de fazer as suas escolhas, mas sobretudo nesse mercado, vamos chamar assim, democrático, ela não sabe, compra gato por lebre, acaba caindo às vezes num discurso fácil de que tudo vai ser resolvido em 15 dias, ou com o uso da força. Nós estamos vivendo isso no Brasil agora, né? A pessoa que acha que dá para resolver conflitos profundos, né, tirando o coelho da cartola, com saída fácil, né, ela, na verdade, ela carece de instrumental básico para poder viver no regime democrático e para poder viver em democracia, que é de conhecimento. Você acha que vai resolver, por exemplo, o problema de segurança pública no Rio de Janeiro usando tanque do Exército? Até o general Vilas Boas, do Exército, já deu declaração que não resolve nada, né? Isso é só propaganda, que ficou lá na favela da Maré há 8 meses, depois saiu e tudo voltou ao status quo anterior. Então, de fato, a Constituição, ela trouxe avanços importantes no plano jurídico. Eu fico imaginando o Brasil, né, hoje, né, sociedade complexa como a nossa, sem essa carta fundamental, né. No entanto, como a sociedade nossa ela tem uma desigualdade muito profunda, né, rapidamente se organizou uma reação e nós temos essa luta política em aberto no Brasil, né. O futuro vai dizer, né, como nós vamos ficar enquanto sociedade. Mas eu acho que, sobretudo para os jovens de classe média, que conseguem se alfabetizar e sentar nos bancos universitários, a Constituição é um mapa importante do que nós precisamos fazer nos próximos anos. Então, de fato, ela é uma carta de fundamental importância para o Brasil. Sou contra, né? Sou um político contrário a fazer uma nova constituinte, uma nova Constituição. Acho que o que nós temos aí foi muito importante. E se nós seguirmos aquilo ali, já dá para fazer bastante pelo Brasil, dá para melhorar bastante a vida do nosso povo, inclusive. Depois nós vamos entrar melhor nesse assunto. Professor, quais as influências filosóficas, teóricas que marcaram a Constituição? Legal. A gente pode até continuar a partir de onde o deputado concluiu, que ele mencionou a questão da educação, que é muito importante. Quando a gente vai tomar esse conceito de cidadania, ou mesmo a ideia de direitos humanos, é comum a gente falar de gerações, não é?
E a gente tem duas primeiras grandes gerações de direitos, que seriam a primeira, os direitos civis e políticos, e em segundo lugar, os direitos sociais. Essas duas gerações estão aí, além de outras, consagradas no nosso texto. E o que seriam os direitos civis? Não é? São basicamente os direitos à liberdade, a liberdade em todos os seus sentidos, não é? A liberdade de ir e vir, a liberdade de pensamento, a liberdade inclusive de ter bens também, não é? Está abarcada aí a propriedade privada e a liberdade da própria vida, não é? De poder fazer com que sua vida se desenrole da maneira que entenda mais pertinente. Os direitos políticos, que também são da primeira geração, expressa uma das liberdades fundamentais, que é essa de participação no Estado, não é? Na polis, na política, participação no espaço público. E após a segunda geração você vai ter os direitos sociais, que incluem moradia, saúde, transporte público e, em especial, educação. E quando a gente pega, foi interessante esse ponto que foi mencionado aqui pelo deputado, quando a gente vai pegar os teóricos, eles mostram que um país, para que consiga efetivar de fato esses direitos civis, políticos e sociais, ou seja, para que as pessoas consigam e tenha sentido o exercício da liberdade de pensamento e de expressão, tenha sentido a participação política das pessoas, tenha sentido o voto de um sujeito que vai à urna eletrônica, tenha sentido a luta na rua pela efetivação dos direitos sociais, seja do transporte, da saúde, etc. Para que tudo isso aconteça, um direito social ele sai fora dessa lógica e ele é anterior a tudo, que é a educação, não é? Porque sem educação, do que me adianta ter liberdade de pensamento, não é? O que vai passar na minha cabeça se eu não tenho conteúdo para refletir sobre ele? O que eu vou dizer de interessante para as pessoas? Que tipo de ideia eu vou debater nas mais diversas esferas em que eu convivo, se eu não tenho conteúdo, se eu não tenho educação, que é pressuposto para tudo isso? Então, a Constituição de 88... ela adota essa ideologia, que é mais ou menos, não é, aproximadamente social-democrata, que então, de um lado, acaba aderindo do ponto de vista econômico ao mercado, à visão capitalista de mercado, ou seja, o nosso modelo econômico é capitalista. Então, essa é uma faceta da teoria que tá enraizada na nossa Constituição. Agora, de outro lado, ela é uma Constituição que entende, como eu já havia mencionado, que o liberalismo por si só, o capitalismo por si só, não dá conta de gerar uma sociedade que viva em condições minimamente dignas, não é? E, portanto, ela também atribui ao Estado, que as pessoas fundam, o dever de alguma maneira, ajudar aquelas pessoas que, por conta própria, não conseguem ter uma vida minimamente digna da perspectiva material, não é? Então, basicamente seria isso. Agora, doutor Gustavo, um negócio importante também, qual o papel os atores da Defensoria Pública e do Ministério Público ganharam com essa Constituição? Perfeito. Só dentro da linha do professor Júlio, essa ideia, né, de que ressaltar que apenas com a garantia dos direitos sociais é que a gente consegue exercer minimamente liberdade, né? Ter liberdade. Você é livre para escolher o que você quiser comer, mas sem dinheiro, não é? Você é livre para escolher qualquer profissão, sem formação profissional, você é livre para escolher para começar um negócio. Começar um negócio com quê? Com que crédito? Com que capacidade de empreendimento? Com que, não é? Então, com que saúde? Com que alimento, com que moradia. Primeiro, a gente tem que conseguir fornecer esse básico, não é? Que é uma base de liberdade bem na linha do colocado pelo professor Júlio. E me parece que dentro, não é, dessa dinâmica de poder, a questão de assegurar direitos ganha uma especial importância. Não é? Muito do que se fala hoje na filosofia jurídica é a ideia de que nós passamos 300 anos descobrindo que direitos queríamos declarar, que direitos queríamos reconhecer. Pronto, reconhecemos muitos, eles estão lindos, maravilhosos, quase todas as constituições no mundo, não é? Ou pelo menos no mundo ocidental, enumeram, não é, vários direitos. A questão agora é assegurá-los, a questão agora é dar efetividade a esses direitos. E para isso, o mundo jurídico acaba ganhando um especial relevo, uma vez que quando esse direito não é desde logo, de ofício, né, de ponte própria, cumprido pelo Poder Executivo, quando não é
garantida a saúde, não é garantida a educação, não é garantida a creche, o cidadão, o indivíduo tem que saber, ele tem que ter a quem recorrer. Não é? E a quem recorrer? Pois bem, aí entram, não é, as funções essenciais, a justiça, a defensoria pública, a advocacia, o Ministério Público, que são instituições com esse perfil, com essa missão, a missão de abraçar esse interesse do cidadão e fazer cumprir o direito que venha a ser violado. No caso, Ministério Público, Defensoria Pública, o Ministério Público tem, não é, a função, em primeiro, de representar o interesse social punitivo, a questão do monopólio, não é, da ação penal pública, e tem também uma função de dar garantia, de ser fiscal da lei e de buscar a tutela de interesses coletivos. A Defensoria também tem esse papel de defesa de interesses coletivos, mas aqui já a partir, em especial, de um prisma da carência, da vulnerabilidade jurídica, aquele sujeito que, desde logo, parece já mais oprimido ou está numa situação de déficit em seus interesses jurídicos. Quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de um país com uma desigualdade imensa, absurda, um país em que tantos e quantos ainda estão, não é, na linha da miséria, ainda estão sobrevivendo, é claro que ter uma instituição forte, uma instituições, na verdade, fortes, instituições que possam dar guarida a esses direitos, isso é absolutamente fundamental para dar concreção à democracia. É a ideia do direito a ter direitos, do direito a ver o seu direito assegurado. Como defensor público, é claro, não é, eu acabo conhecendo essa realidade da defensoria mais de perto e pude testemunhar, desde a criação da defensoria aqui em São Paulo, como, não é, essa busca pelo direito, ela acaba sendo incrementada. Não é? Então, o sujeito antes não sabia onde buscar, não sabia o que buscar, não sabia como buscar, e agora ele vai ganhando aí esse mapa, esse roteiro, essa direção. Me parece que esse também é um aspecto positivo da nossa Constituição, ao fortalecer as instituições da nossa Constituição, ao fortalecer as instituições essenciais da justiça, que podem, não é, batalhar para fazer com que aquela letra da lei, aquele discurso normativo, venha a ganhar alguma efetividade. Daqui a pouco a gente vai abordar mais sobre esse assunto. No programa em discussão de hoje estamos falando dos 30 anos da Constituição de 1988. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos. O Detran SP mais perto de você. Agora, o Palácio 9 de Julho, no Ibirapuera, tem um posto avançado do Detran, oferecendo uma série de serviços com rapidez e confiabilidade. Segunda via e renovação da CNH, alteração de endereço, certidão e prontuário, permissão internacional para dirigir, entre outros. O posto avançado do Detran na Assembleia Legislativa funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre.
programa em discussão de hoje trata dos 30 anos da Constituição de 1988. Aqui no estúdio eu converso sobre o tema com o deputado Raul Marcelo do PSOL, com o professor Júlio Comparini e com o doutor Gustavo Junqueira. Deputado Raul Marcelo, no seu entendimento, como funciona a separação dos poderes e como entender o protagonismo de certos poderes dentro da Constituição atual? Olha, que tem um problema de plano aí, que é um problema de perspectiva histórica, né? O Brasil, em grande medida, copiou, né, o sistema norte-americano de freios e contrapesos, e alguma coisa da Europa também, mas copiamos basicamente os Estados Unidos. E aí tem um problema, porque você tem uma conformação social lá que é diferente da nossa. Eu vou dar um exemplo. Os Estados Unidos é um país que se fez, do ponto de vista federativo, a partir dos estados. Você tem estados, inclusive, que iniciam a declaração de independência e depois uma união de estados. E os estados lá têm uma independência enorme, tem a capacidade de direito penal, direito civil, ser diferente, inclusive, de um estado para o outro. Tem coisa que é crime no estado e não é crime no outro. Isso aí é os Estados Unidos, é assim, tem uma autonomia muito grande, inclusive orçamentária, né? Nós copiamos em grande medida uma instituição que lá tem uma importância grande, mas que aqui na minha avaliação, né, é uma cópia, e quando você compra roupa, é igual comprar a roupa dos outros, né? A medida não é igual à sua, mas você fica usando aquela roupa e ela vai ficar apertada, vai ficar desajustada. É a situação, por exemplo, do Senado da República no Brasil, que na minha avaliação não tem razão de ser num país como o nosso, porque nós fomos criados de cima para baixo. Os estados não têm autonomia no Brasil, é uma autonomia, inclusive, do ponto de vista orçamentário muito baixa, e do ponto de vista institucional e jurídico também baixa. Só para ver aqui a situação da Assembleia Legislativa. Nós não podemos atuar. E na atual situação, conjuntura, eu acho até bom, hein? Mas nós não podemos atuar na questão penal, na questão civil e por aí vai. Então nós copiamos, e copiamos uma série de outras instituições que tem lá e trouxemos elas para o Brasil. Mas enfim, as instituições nossas, elas são para funcionar uma fiscalizando a outra nessa situação aí de freios e contrapesos, que lá tem um papel e aqui no Brasil tem também. A crítica que se tem hoje é que com a degeneração do parlamento, que seria, vamos dizer assim, a instituição maior, que é representante do povo, porque todas as outras devem se submeter à vontade do povo, né? A maioria popular. Então você tem ali o parlamento, que é a representação das frações da população com as diversas opiniões, e o executivo, que seria, assim, vamos dizer, a representação da opinião majoritária da população. E aí poder judiciário, né? As organizações aí da sociedade civil e por aí vai, os meios de comunicação. O dado concreto é que vamos dizer assim, a corrupção, e não a corrupção no sentido de roubar dinheiro, mas a corrupção no sentido mais profundo da palavra, que é a cooptação do parlamento por alguns setores da sociedade, né? Quem viu aí os escândalos da Lava Jato percebeu muito bem, né? A Odebrecht chegou a ter uma bancada com 200 parlamentares, a Friboi com quase mais 200 também, era uma coisa surreal isso, né? Então, com essa corrupção mais profunda, que é a cooptação do poder político por determinados setores da economia nacional, por determinados setores da elite nacional, você tem quase que uma paralisia do ponto de vista dos interesses populares dentro do parlamento brasileiro. E aí você tem um fortalecimento de outras instituições. Por exemplo, a Defensoria tem agido bastante na questão das creches. Por quê? Porque, infelizmente, o poder político não tem conseguido atender esse direito, que é o que está previsto na Constituição. Então, você tem uma enxurrada de ações para tentar garantir isso que está na Constituição, que é uma obrigação do poder político em cumprir. Por que não cumpre? Por conta desse processo de comprometimento do poder político com determinadas franjas aí da elite nacional. Recentemente aconteceu um caso, por exemplo, na minha cidade, né? A senhora Celeste, uma senhora de 72 anos, ficou 50 dias internada na Santa Casa de Votorantim, né? A família conseguiu reunir recursos, né? Constituiu um advogado, foi à justiça, pediu uma liminar porque ela fraturou o fêmur e o hospital não fazia cirurgia. Conseguiu uma liminar para fazer a cirurgia. E mesmo assim o hospital, que é um hospital de guerra, o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, não conseguiu executar essa decisão da justiça, né? E aí ela foi transferida para a cidade de Itu, ficou mais 20 dias internada e veio a falecer recentemente. Então mostra que a judicialização da política, que é um tema hoje que está muito em voga, ela tem uma limitação muito clara, porque são questões que deveriam ser resolvidas pela política. Você não consegue forçar, por exemplo, uma boa gestão no hospital, a não ser pela via da política, né? Então hoje tem esse processo que, na minha avaliação, é por essa situação de fragilização do parlamento brasileiro, em todas as esferas, desde as câmaras municipais até a Câmara dos Deputados Federais, né? A expectativa minha é que, com essa ação ajuizada pela OAB Federal,
para acabar com o financiamento privado de campanha, que a gente tem aí um processo de oxigenação na representação política brasileira. E aí uma volta do Congresso Nacional a cumprir o seu papel constitucional, que é o quê? Que é representar o povo nas suas frações e seu emaranhado de interesses, que é o que faz parte de uma sociedade moderna como a sociedade brasileira. Se o Congresso consegue cumprir o seu papel, a gente tem aí, na minha avaliação, uma volta, vamos dizer assim, a cada setor aí correr dentro do seu rio, que é o fundamental, cada instituição cumprindo o seu papel e não essa, vamos dizer assim, essa entrada, né, no papel que deveria ser o papel soberano do Congresso Nacional. Agora, doutor Gustavo, a sua visão sobre esse tema. Eu concordo com o deputado que o problema hoje do sistema de freios e contrapesos vem exatamente da perda de crédito do poder legislativo, derivado de toda essa degradação, né, desse envolvimento, dessa corrupção. E o que acaba acontecendo é que com, né, a perda de crédito do poder legislativo, a perda de credibilidade também do poder executivo, todos voltam os olhos ao Poder Judiciário e esperam que o sistema de justiça traga soluções. Soluções que muitas vezes estão além do que pode fazer uma sentença, não é? A sentença não vai conseguir, não sei se era esse o caso, mas determinar uma cirurgia. Se o hospital não tem uma condição mínima, uma estrutura mínima, uma sentença não vai conseguir resolver o problema, não vai fazer aparecer um aparelho lá, um determinado instrumento necessário, não é? Para um tratamento. E mais, isso também traz um problema na nossa própria dinâmica de poder. Por quê? Porque essas decisões políticas fundamentais não devem estar a cargo do sistema de justiça. As decisões políticas fundamentais devem ser tomadas pelos representantes do povo, têm que ser tomadas pelo legislativo. Não é? Lembrando que, no sistema brasileiro, o Poder Judiciário não é eleito. Não, o Poder Judiciário não tem essa representação direta, é uma representação, é uma legitimação indireta. Não é? Então, querer, esperar, buscar que o Poder Judiciário tome essas grandes decisões políticas e abandonar, enfim, o ideal democrático. Não é? Me parece que é absolutamente necessário trabalhar, não é? E fomentar e buscar, não é? O fortalecimento, é claro, o engajamento de todos para que essa classe política volte a ter legitimidade, para que o legislativo volte a ter credibilidade, para que o executivo volte a ter credibilidade e que o sistema de justiça volte a cumprir a sua função. Não na hipertrofia que hoje ele aparece, mas, mais uma vez, mandando cumprir a lei, mandando cumprir a Constituição e não substituindo-se a lei e tampouco substituindo-se a Constituição. Isso é gravíssimo, isso é um descontrole, isso é um desequilíbrio, isso é algo que tem que ser resolvido muito rápido, porque esses desequilíbrios, se eles tardam a encontrar uma solução, eles podem, não é, levar a feridas, a rachaduras muito mais difíceis de cicatrizar, né, de se conseguir resolver. Agora, professor Júlio, dentro do mesmo tema, você acha que um dos principais problemas da Constituição hoje é esse teórico protagonismo de algum dos poderes? Como bem foi colocado aqui, e é interessante a gente pensar um pouco de uma maneira mais básica, até no perfil de cada um desses poderes, não é? Quando a gente vai pensar nessa divisão de atribuições do poder em executivo, legislativo e judiciário, você tem o legislativo como a expressão da vontade do povo mesmo, é aquele que formula as normas, formula o que vai ter que ser seguido, e o que diferencia, claro, guardadas as exceções, mas o que diferencia o judiciário do executivo? O executivo vai fazer a aplicação da lei numa lógica, em tese, social, mais complexa social, tendo em vista a sociedade como um todo. A princípio, o judiciário é um poder pensado para a aplicação da lei também, mas em casos concretos específicos. O que acontece muitas vezes aqui no Brasil, dado uma certa anomia que tomou conta do legislativo e do executivo, uma falta de eficácia, etc., o pêndulo do poder acabou hipertrofiando, de um certo modo, o poder judiciário, que
tendo a função de decidir casos concretos específicos, consegue dar solução para alguns casos, mas ainda assim de maneira muito ineficaz, não é? Se a gente tomar o problema das creches ou o problema bastante comum, como que foi mencionado pelo deputado aqui, do sujeito que ingressa com uma ação e consegue uma internação, tá bom. Esse, ainda bem, conseguiu reunir os recursos para movimentar o aparelho do judiciário através de um advogado, ou teve a sorte de viver num município onde há defensoria pública e conseguiu para ele aquela vaga lá. Mas o certo é, a função aí é residual, deveria ser do judiciário, não é? E não a lógica deveria ser essa. O correto seria que a política pública de saúde desse conta... Permitisse e não precisasse claro, judicializar. Né? Permitisse razoavelmente solucionar, não é? Claro que você não resolve a situação de saúde do país em 4 anos ou em 8 anos, e nem em 30 que tem a Constituição. Mas se você tem uma política pública formulada de modo consistente, progressivamente os problemas mais graves vão sumindo e você pode, então, cada vez ir se dedicando aos problemas residuais e, enfim, você vai chegar numa situação próxima da ideal, não é? O que aconteceu no país, infelizmente, é que a falta de ação desses poderes constituídos acabou naturalmente gerando uma hipertrofia do poder judiciário, não é? Muito também, a gente pode debater daqui a pouco a questão do federalismo, que o deputado bem tocou aqui, não é? O federalismo brasileiro, ele é um pouco estranho porque a Constituição transferiu várias atribuições, várias competências para os estados e municípios, mas a União continua com o dinheiro lá concentrado nela. Então, o cidadão realiza o fato gerador do tributo aqui, no município de São Paulo, por exemplo, e o dinheiro vai lá para Brasília para depois retornar para o governo do estado, para as prefeituras. Não é? Quer dizer, você tem uma situação que no Brasil, praticamente 80% dos municípios, os menores, claro, principalmente, dependem de verba que vem da União, dos estados. Eles não arrecadam nada, quer dizer, mas as pessoas estão vivendo lá. Então, o município tem a função de executar políticas públicas, mas o dinheiro não está com ele. E aí gera todo um problema político de negociação no Congresso, de como é que essa verba, esses tributos vão ser repartidos. E um ponto que eu acho que é só interessante a gente tocar, ouvir o Dr. Gustavo, o deputado, o Raul, é assim... O Brasil tem uma arrecadação bastante razoável, não é? Quase 40% dos valores que são produzidos no Brasil vão para o governo. E o retorno está muito baixo, não é? Ainda que a gente tenha paciência e saiba que as coisas não se resolvem de uma hora para outra, já são 30 anos de direitos sociais, há um avanço, não é? Eu não gosto de ser pessimista também, o nosso IDH é baixo, tem muita coisa para ser melhorada, mas se a gente pegar um dado que é da ONU, nos últimos 30 anos, desde a promulgação da Constituição, o IDH do Brasil é o que mais cresceu na América Latina e Caribe. Não é muita coisa, não é o ideal, está longe do ideal, mas é como foi mencionado pelos dois aqui. A Constituição não pode ser descartada, muito pelo contrário, o movimento deve ser de fortalecimento da Constituição, ao meu ver. Agora, deputado, um assunto que o senhor tocou no primeiro bloco e vem de grande importância também é a situação dos referendos, né? Que o senhor alegou realmente que a Justiça fala que não tem verba, às vezes, para fazer vários referendos, mas o senhor acha importante que se tivesse mais referendos? Eu acho que nós temos que caminhar em 2 movimentos. Um é esse do Pacto Federativo. Não é? As pessoas moram nos municípios, é na cidade que a coisa acontece, a atividade econômica, inclusive do ponto de vista de combater a corrupção, que é um tema muito em voga, discutido pela imprensa nacional, né? Acho que é o tema, depois do futebol, é o segundo tema preferido da imprensa brasileira. Sim. É muito mais fácil se controlar no município. E hoje 15% dos impostos arrecadados apenas ficam nos municípios, 25% nos estados e o grosso, 60%, vai para a União. Então você tem um problema aí que é o problema, tem muita atribuição às cidades e tem pouco recurso para poder enfrentar os seus dramas. E eu acho que essa é uma questão que precisava ser revista urgentemente. Ela tem aparecido aí no debate nacional, espero que no calor da campanha esse tema se apresente com mais força, né, para que a gente possa ter aí o ano que vem uma abertura de agenda em torno desse tema. Tem aí a Frente Nacional dos Municípios que está colocando esse tema, inclusive com a possibilidade até de algumas atribuições na área de segurança pública, sobretudo a guarda comunitária, a segurança pública comunitária, o envolvimento das pessoas nessa política,
que é um grande desafio nacional. Nós avançamos muito bem na área da educação, inclusive eu abri o programa falando disso. A Constituição ela deu uma grande contribuição ao Brasil já. E tem muito a dar ainda. Eu acho que as futuras gerações aí, né, tem um grande canteiro de obras pela frente para trabalhar com a nossa Constituição de 88 ainda. Né? Ela é a mais longeva, mas ainda é muito nova. Se pegar, tem país aí com Constituição com mais de 100 anos de idade. Né? Agora você colocava a situação dos referendos, é a participação do povo. O professor Fábio, quando eu comparar, eu vou repetir aqui, mas ele acha que esse é o problema fundamental do Brasil. Sim. Uma pessoa com uma vasta experiência na área jurídica, ele acha que é o fato de o Brasil como se fosse uma peça de teatro em que os atores ficam no palco e o povo só fica assistindo, né? Chora ali, se emociona, sofre, mas nunca é chamado a subir ao palco, né? Por exemplo, o Poder Judiciário, nós mencionamos aqui os Estados Unidos, lá ele é permeado pela participação popular. Você tem tribunal do júri para quase muitas outras áreas que aqui no Brasil, por exemplo, não acontece, né? E nós poderíamos avançar muito com o Poder Judiciário se a gente desse um banho de povo no Poder Judiciário, que é uma coisa que está precisando no Brasil. É importante lembrar, no ano passado, nós gastamos um pouquinho mais só com saúde do que com o Poder Judiciário. É uma diferença mínima. Então a gente gasta no Brasil quase que o mesmo valor, né, com o sistema de saúde nosso, nacional, e o Poder Judiciário. E não tem participação popular, não tem controle social. A Defensoria, que é um órgão mais novo, que é um órgão já que vem dentro do Estado Democrático de Direito, ela tem as conferências regionais, qualquer um do povo pode ir lá dar a sua opinião, isso é uma coisa sensacional, né? Todas as instituições precisariam caminhar nesse sentido, porque isso que é a diretriz geral da Constituição de 88, né? É o povo como protagonista. Aliás, eu acho que é essa grande disputa política que tem no Brasil hoje. O referendo, né, a democracia exercida de forma direta pela população, ela pode acontecer. Vou citar aqui mais um exemplo internacional, porque é importante. Direito comparado é uma coisa muito importante. A eleição da Califórnia, a eleição que elegeu o governador Schwarzenegger, né? O pessoal que está em casa vai lembrar, um ator famoso de Hollywood, aí fez muitos filmes e tal. Aquela eleição que elegeu ele, as pessoas foram chamadas para votar no governador e para decidir 22 questões. A eleição demorou 30 dias. As pessoas iam com uma ficha enorme, lá o voto não é obrigatório, iam lá na Califórnia, até questão de droga, tinha problema, questões familiares, situação de empreendimentos, né? Esses empreendimentos que têm impacto na vida das pessoas. Então, 22 perguntas o povo foi chamado a dar a sua opinião. E aqui no Brasil a gente tem as urnas eletrônicas, eleição a cada 2 em 2 anos e o povo não é chamado a participar. Tem eleições fundamentais. Por exemplo, o Congresso acabou de votar que o orçamento social do país, saúde, educação, segurança pública, investimento, vão ficar por dispositivo constitucional congelados por 20 anos no Brasil. Entendeu? Foi votado isso. E aquele que vai sofrer as consequências não foi chamado. Não pode opinar, né? Isso é um absurdo completo, entendeu? Exato. Num país que se diz democrático. Então eu acho que esse é um desafio imenso, não é? Que são aí as futuras, as pessoas que estão chegando para a política agora, tem esse desafio de inclusive criar pensar novas institucionalidades, né? Novas possibilidades jurídicas para facilitar a participação. Hoje a rede mundial de computadores é uma realidade, então você pode aí inovar bastante. Tem muitos municípios aí avançando, né, em legislações de ouvir as pessoas pela internet, de criar cadastros online para que as pessoas possam dar a sua opinião na vida dos municípios. Tem muita experiência boa aí no Brasil que pode ser levada ao plano nacional para que a gente possa trazer. Agora, claro, a participação tem um pressuposto. Chamar para a participação já é um ato pedagógico em si, mas a gente precisa também dotar de instrumentos o nosso povo, né? A questão do conhecimento, ela precisa se impor. Porque se a gente consegue fazer esses dois movimentos, eu acho que rapidamente a gente consegue transformar o Brasil numa grande nação. Dentro disso, eu faço mais uma questão para o senhor. A conquista da garantia da liberdade de imprensa influenciou o que na participação popular? É muito importante, né? Você pode ter a possibilidade de jornais de bairro, né? Agora esses blogs, que são contraponto, que estão sofrendo aí, porque o problema da fake news, ela é antiga na história humana já, né? Contar mentira é um negócio muito antigo. Mas é que tem as organizações aí, o problema é que o Tribunal Superior Eleitoral está querendo constituir uma organização que é de um banqueiro para dizer o que é notícia falsa e o que não é. Isso é um absurdo, né? Eu acho que tem que ter o próprio controle daquele que é o usuário da rede mundial de computadores, né? E você tem o próprio direito civil, até o direito penal, que já exerce um controle em quem atribui mentira, calúnia, difamação às pessoas, né? Agora vai pegar uma instituição ligada ao mercado financeiro para dizer o que é fake news ou não, e aí o grave o que é? É que quando chega lá no Facebook e no YouTube, ó, isso aqui é fake news, eles tiram do ar.
né? E a organização que vai dizer isso é uma organização que não tem nenhum controle social, não é nem ligada ao parlamento brasileiro. Então, de fato, a liberdade de imprensa é muito importante, é um direito fundamental, nós temos que, inclusive, cultivar ele, né? Mas, em nome da liberdade de expressão, a gente não pode deixar que surjam aí organizações, né, que exerçam controle sem ter uma alavancagem aí na população ou uma alavancagem dentro do Estado Democrático de Direito, né? Então, eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo um caminho muito perigoso, né? Eu vi umas manifestações do Luiz Fux nesse sentido e estou muito receoso. Eu acho que a rede mundial de computadores, um país como o nosso, pessoal, só para concluir, que eu acho que estou falando demais já no programa, não é? A gente tem um canal de comunicação no Brasil, que é da família Roberto Marinho. Os 3 filhos moram em Miami, são os mais ricos do Brasil, né? O cidadão Kane foi o grande dono dos meios de comunicação dos Estados Unidos. Foi feito um documentário pela BBC que a família do Roberto Marinho no Brasil é muito além do cidadão Kane, porque eles não controlam só a Rede Globo de televisão, eles controlam o jornal O Globo, a rádio CBN, que tem em todas as capitais do país e algumas cidades do interior do Brasil, e controlam também o principal portal de notícia do Brasil, que é o G1. E não moram mais no Brasil, são herdeiros. E se morassem nos Estados Unidos, 40% da fortuna do Roberto Marinho, que foi construída na ditadura militar, seria usada para o orçamento público. Como moram no Brasil, 2,5%, 3%. Então, assim, essa herança que foi, esse patrimônio que foi construído pelo povo brasileiro, inclusive não foi revertido, não é quase nada para o povo. Mas, enfim, está aí, está na Constituição que precisava ser democratizado isso, e fica um grande desafio, porque aí tem um contrapeso. O Paulo Henrique Amorim escreveu O Quarto Poder, é um livro, um dos maiores, 60 anos de jornalista. E ele diz que a coisa ficou tão forte, o poder da Rede Globo, que ela pode virar um primeiro poder, porque ela tem a capacidade de pautar a Defensoria. Se o Jornal Nacional fizer uma matéria em relação à Defensoria, ele pauta a Defensoria, ele pauta a OAB, ele pauta o Parlamento brasileiro, ele pauta a vida da sociedade. Então, você precisa de um controle. A Europa montou o sistema público de comunicação, né? Que a BBC é um sistema público, na Alemanha tem um canal, TV Rai, né? Você tem o canal na Itália, então você tem canais públicos. Os Estados Unidos ele fez o seguinte, tem um canal do republicano e o canal do democrata. Então tem dois canais de televisão, um de cada partido, e eles brigam lá. Aqui só tem um canal que inclusive é alheio aos interesses nacionais. Então é um problema, eu acho que é um grande desafio que fica o próximo presidente aí, né? Obrigado, deputado. O programa em discussão de hoje falou dos 30 anos da Constituição de 1988. Eu quero agradecer aos nossos convidados, deputado Raul Marcelo do PSOL, o professor Júlio Comparini e o doutor Gustavo Junqueira. Até a próxima. Tchau, tchau. Vale a pena.